Bom dia, amada igreja. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau. E já quero convidar você a abrir um texto na Palavra de Deus, um Salmo número 23, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me protegem. Esse retrato, ele refere-se ao pastor oriental e o seu rebanho. Assim como essas ovelhas não precisavam temer, porque o seu pastor ia à frente, as protegendo e certificando de que no caminho não haveria nenhum mal, da mesma forma nós também não precisamos temer, porque temos o grande pastor com a gente. E esse é o nosso Deus, o Deus da nossa esperança e o Deus da nossa salvação. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pelo teu amor, obrigada pela tua graça, Deus, que abunda sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos porque podemos te cultuar e temos essa liberdade de culto, Deus. Mesmo que cada um da sua casa, nós podemos cantar, erguer as nossas vozes em louvor do teu nome, Deus, e grandioso és tu por isso. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Deus, receba o nosso culto. E esteja conosco, Deus, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Achar que você vai restaurar uma sexualidade sem a participação de Deus é utopia. Uhum. Você pode ler o livro que você quiser, fazer a escola que você quiser, ouvir a palestra que você quiser. Não vai adiantar. Se você não colocar Deus nesse processo de restauração da sua vida. Abrir mão dessa identidade homossexual, né, que você se auto-intitulou, é muito importante. Uhum. Porque quando você recebe essa identidade a partir do seu desejo, você está rejeitando a identidade dada por Cristo. Destronar essa falsa identidade, receber a sua verdadeira identidade em Cristo, ter uma caminhada com Cristo, prestar contas para alguém da sua igreja sobre os seus desejos, sobre as suas tentações, né? Uhum. E, claro, buscar entendimento. Nós, jovens adultos, somos um potencial invisível, porque nós estamos lá, queremos ajudar. Isso é essencial para a vida cristã, que nós estejamos envolvidos, engajados, não só em relacionamentos, mas também em ministérios. Mas isso depende da liderança. O jovem adulto não consegue ir contra a maré. Nós já tínhamos percebido que o jovem adulto só permanece na igreja se ele é acolhido. Que igreja é essa, então, que acolhe? O que caracteriza uma igreja onde o jovem adulto se sinta bem? Tem uma questão que eu carrego comigo. A Bíblia não fala, mas eu acho que o pão não multiplicou no cesto, sabe? Não foi uma questão de e os pães foram aparecendo. Não. A minha perspectiva é que o pão ele multiplicou na mão de cada um. No momento em que eu estendo a minha mão para você e você corta parte do pão que está na minha mão, o pão cresce na minha mão. E na medida em que você estende para quem está do teu lado, essa pessoa rasga o pão na tua mão e o pão cresce na tua mão. Essa é a perspectiva. Eu diria assim, o segredo de ter é dar. Essa é a grande chave no reino de Deus. Quando eu não olho, num primeiro momento, para a minha necessidade
e eu vou em direção àquele que está ao meu lado. Eu vou em direção àquele que passa por um momento difícil e que Deus me revela isso. Nessa questão de vocação, a vocação, muitas vezes, as pessoas têm uma ideia meio equivocada, né? Uma ideia que foi passando durante a história de que vocação é só para aqueles que vão ser pastores, vão ser missionários, vão trabalhar em igreja. Muitas vezes é essa ideia que muitas pessoas têm, e até muitos de nós, quando viemos para a faculdade, talvez até tivéssemos essa ideia, de ter se plantado no nosso coração. Mas só que a gente vai começar a entender que vocação é muito mais do que um chamado pastoral, um chamado missionário, mas todos nós somos vocacionados. Todos nós, membros de igreja, diferentes funções, diferentes tarefas, nós somos vocacionados. O significado que teria de vocação, vindo ali do latim, seria essa ideia de um amor intenso por algo que te leva a fazer aquela coisa. Então, uma paixão por alguma coisa que te move, que você sente realmente prazer e você olha para aquela coisa e você fala, cara, eu nasci para isso. Eu sinto um amor por isso, eu sinto um ardor por isso. E não é só o trabalho pastoral, não é só o trabalho missionário, mas é a profissão, é o trabalho na sua comunidade, é o trabalho na sua igreja. Quando a gente quebra as quatro paredes da igreja, a gente enxerga o reino de Deus, o tamanho dele, a gente nunca mais volta a ser o mesmo. E isso aconteceu comigo na universidade, e se você está na universidade, você pode viver essa experiência dentro da universidade. Eu acho extremamente importante entender de que nós não somos uma empresa dentro da universidade como estudantes, nós somos um grupo de amigos, nós somos uma comunidade de discípulos, nós precisamos ter relacionamentos com os outros cristãos ali dentro. Então, o primeiro passo, assim, já puxando um pouco para a aplicação, do que a gente deve fazer dentro da universidade é saber quem são os cristãos que estão ali dentro. Não caminhar sozinho. Não viver a nossa vida, assim, pensando assim, não, aqui é a universidade, o espaço onde eu estudo, e depois domingo eu vou na igreja. Ou sábado eu vou no grupo de jovens e só. E depois ali no resto do tempo, ignoro. Por quê? Porque essa comunidade de discípulos, ela tem poder para impactar o mundo estudantil, a igreja e a sociedade. Graça e paz, amada igreja. Certa vez eu estava conversando com um grande amigo meu e, cordialmente, a hora que a gente se encontrou, eu falei, ei, como é que você está? Tudo bem? Ele parou, olhou no meu olho, falou assim, nos meus olhos e falou assim, em paz em meio à guerra. Eu achei interessante isso, né? Isso me faz me remeter um pouco a essa loucura que a gente está vivendo hoje. Será que o nosso coração está em paz em meio a essa pandemia toda? Essa música que nós vamos cantar agora é interessante porque o autor dela, ele se converteu num barco, numa tempestade fortíssima, onde o barco quase naufragou, e ali ele encontrou o Senhor. Que graça sublime essa do nosso Deus, que nos alcança em todo o momento, em todo o tempo, onde quer que estejamos. Por isso, eu convido os amados irmãos a entoar essa canção. Ó graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego, me fez ver da morte e me salvou. A graça me fez, enfim, temer, e o meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me salvou. A graça me fez, enfim, temer, e o meu temor levou. Oh, quão
preciosa, preciosa é para mim a hora em que me salvou. E nesse tempo de incerteza que a gente está vivendo, estava tudo bem, tudo era lindo, e pá, chega a pandemia. O que acontece? O que vai ser da nossa vida? O que Deus tem preparado para a gente? E mesmo a gente olhando para as flores do campo, para os pássaros, sabendo que Deus está cuidando de nós, nos gera uma dúvida. E essa canção, ela me faz relembrar de quão grandioso é o nosso Deus. Por que a gente se preocupa com coisas sabendo que o nosso Deus é o Deus eterno, que criou todas as coisas? Por isso eu convido os irmãos agora para adorar esse grandioso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar na tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido, venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, o adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu,
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12. Como é bom saber que existe um Deus que é soberano, que está no controle de tudo. Estou com saudade de todos vocês. E creio que em breve nós estaremos juntos, louvando e adorando ao único que é digno de toda a honra e todo louvor. Que Deus os abençoe. Irmãos, o Salmo 84, versículos 5 e 6 diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, mesmo que ele ande por um terreno árido, faz dele um manancial. Graças a Deus que o nosso Deus tem o poder para transformar as nossas limitações, as nossas lutas, os nossos problemas em bênção. Vamos continuar esperando e confiando no nosso Deus. Olá! Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, e sim naquilo que não se vê. Aquilo que se vê é transitório e aquilo que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Não olhe para as circunstâncias nesse tempo de pandemia, nessa loucura, nesse caos que estamos vivendo. Confie de todo o seu coração em Deus. Deposite a sua fé em Deus. É nos momentos de silêncio que Deus está trabalhando na nossa vida, intensamente, incansavelmente. Não olhe as circunstâncias, não. Só olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Que você permaneça alegre, ainda que os montes não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes lancem-se no mar, que a terra trema, nós confiamos nele. Um beijo, saudade de vocês. Muito bem, meus irmãos, vamos ter o nosso tempo agora de oração, relembrando aqui alguns motivos que já temos falado bastante, temos muitos desafios pela frente, estamos vivendo, né, um tempo diferenciado para todos nós. Nossos motivos de oração giram em volta de tudo isso, né? O coronavírus, essa quarentena e os desafios que temos aí nesse tempo. Pedimos a Deus, né, por saúde, né, em primeiro lugar, saúde física, que nós temos visto tudo isso e tantas famílias perdendo pessoas, né, perdendo pais, perdendo avós, filhos, e que Deus possa estar consolando essas famílias em todo lugar, no nosso país, ao redor do mundo. Que Deus esteja abençoando também, nos dando saúde, né, os irmãos da nossa igreja também, que Ele possa nos abençoar também, nos dando essa saúde física. Outros enfermos também, né, mesmo em meio a tudo isso, temos outras doenças também que têm acometido os nossos irmãos, e que o Senhor esteja, né, abençoando e cuidando de cada um desses irmãos. Temos pedido também muito por saúde emocional nesse tempo. Vemos muitas pessoas que têm caído na depressão, ansiedade, vários problemas psicológicos, e acarretando também em outros problemas, né? Como já falamos também, temos falado aqui, muitos casais que têm se separado nesse tempo, muitos problemas familiares também com tudo isso, e então pedimos a Deus também nesse tempo saúde emocional, né, para todos nós. Saúde financeira também, vemos muitas pessoas nesse tempo perdendo emprego, muitas pessoas desempregadas, e isso gera uma crise familiar muito grande. Que o Senhor venha também colocar a sua mão poderosa
na vida dessas pessoas que também estão sem recursos financeiros para trazer comida para dentro da própria casa, e isso é um grande desafio também. E esse é um momento que nós temos nos levantado também como igreja para atender essas pessoas, aos necessitados, a pessoas que estão precisando desse amparo nesse momento, e temos visto aí muitas mobilizações com isso, até na nossa própria igreja, com o Instituto Vida, com a nossa juventude também se mobilizando para ajudar essas pessoas. Então, esse é um momento que Deus tem aberto portas também para que possamos ser luz na vida de muitas pessoas nessa área, e nós podemos levar esperança, né? Mesmo que seja em forma de uma cesta básica, mas também levando esperança, porque nós temos Jesus Cristo e podemos levar também para essas pessoas. Pedimos saúde espiritual também, porque temos percebido que muitas pessoas têm se aproximado de Deus nesse tempo, porque têm entendido que Deus está falando ao seu coração com toda essa pandemia. Mas, infelizmente, temos visto que muitas pessoas têm se afastado de Deus também nesse tempo. Então, essa saúde emocional, essa saúde espiritual é muito importante nesse tempo também, né, pela unidade da igreja. Porque mesmo a gente não estando nos reunindo como a gente é acostumado, nós continuamos sendo igreja e continuamos a estar juntos, que nós possamos aí fortalecer uns aos outros, né, como irmãos também nesse tempo. Pedindo sabedoria a Deus também, para saber quando que é o tempo de podermos nos reencontrar de novo, né, com todos os cuidados que devemos ter. Pedimos também pelos governantes do nosso país, temos passado por uma crise política que talvez não, né, com certeza não era a hora de nós passar por isso, mas que Deus abençoe aí o nosso presidente, abençoe os governantes, o prefeito da nossa cidade, também com as ações para esse tempo que estamos vivendo. Pedimos também que Deus esteja nos abençoando também com chuva, né? Temos passado por um tempo de estiagem e que Deus esteja também nos abençoando aí com a chuva no seu tempo, para que realmente possamos passar por tudo isso. Então, são alguns pedidos que nos vêm à memória nesse tempo, com certeza tem outros, mas gostaríamos de orar nesse tempo. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha estar conosco, porque tudo isso que estamos vivendo hoje só nos mostra como nós somos dependentes de Ti, Senhor. E como o Senhor está no controle de tudo. Nós somos tão pequenos e somos dependentes de um Deus que é muito maior. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha cuidar da Tua igreja, venha cuidar dos nossos irmãos, nos dando saúde, Senhor, em todas as áreas, espiritual, saúde física, emocional, financeira, Senhor. Ó Deus, é um tempo difícil, mas a única coisa que podemos ter certeza é que o Senhor está conosco. Podemos ter certeza que o Senhor é quem está agindo no mundo nesse tempo e com certeza o Senhor tem um plano para a vida, Deus, de cada um, e o Senhor tem falado aos corações nesse tempo. Ó Deus, que possamos ter sabedoria, ó Deus, para enxergar, ó Deus, as portas que o Senhor tem aberto nesse tempo, para que nós possamos ser igreja, para que nós possamos ser relevantes na sociedade, para que possamos ser relevantes na vida de outras pessoas, ser relevantes na vida da nossa própria família, Senhor, porque sabemos que a única esperança do mundo, Senhor, é o Senhor. Ó Deus, pedimos sabedoria também para entender tudo que estamos vivendo, Senhor, e saber também, ó Deus, qual é o momento de podermos estar de novo reunidos como igreja e possamos, ó Deus, ter a nossa comunhão da forma como sempre estávamos, mas também aproveitar para fortalecer um ao outro nesse tempo, Senhor, e criar vínculos, ó Deus, como talvez não tínhamos antes, ó Deus. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa terra, ó Deus, com a chuva também, que é tão importante, que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, a chuva no seu tempo, para abençoar também o nosso estado, Senhor, a nossa cidade, Deus. Pedimos pelos governantes, ó Deus, sabemos pela Tua palavra que os governantes só estão lá porque o Senhor permitiu, ó Deus. Então, pedimos que o Senhor dê sabedoria a eles, para que eles possam, ó Deus, ter entendimento de como resolver os conflitos, Senhor,
e de como tomar as melhores medidas para que realmente possamos passar por essa pandemia de uma forma mais saudável, Deus, de uma forma melhor, Deus. Pedimos por tantas famílias, ó Deus, que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor venha dar o consolo, porque sabemos que o Teu Espírito é o único que pode consolar, Senhor. Que muitas vezes nós ficamos de mãos atadas, Senhor, e só podemos clamar a Ti, ó Deus, em momentos difíceis. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Obrigado por esse culto, ó Deus, que é para Ti, que nós possamos, ó Deus, ter o desejo de Te louvar e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Onde está a nossa segurança nesse tempo de pandemia, de loucura que a gente está vivendo? É no emprego? É no dinheiro? Onde está o nosso coração? Esse hino que nós vamos cantar agora, ele foi escrito pela Fanny em 1839 e logo depois que ela nasceu, por um erro médico, ela acabou ficando cega. Cresceu, casou-se também com um rapaz com deficiência visual, e ambos eram músicos dentro da igreja. E eles escreveram essa canção, e tem uma parte dela que ela me chama muita atenção, porque ela fala que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Ela é uma deficiência, tem deficiência visual, e ela descansa sob a luz do Senhor. Onde está a nossa segurança? Está em Deus? A dela estava. E é isso que eu queria dividir com vocês agora, que a gente parasse para pensar um pouquinho. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva pra glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sabe que essa canção foi uma das canções que tocaram muito o meu coração, porque, fazendo essa alusão desse momento maluco que a gente está vivendo, né, de tanta dificuldade, de gente perdendo emprego, de dificuldades reais, né, não são dificuldadezinhas, são dificuldades mesmo. E estudando um pouco dessa música, entendendo a história, o Horácio, que foi o escritor dessa canção,
Ele morava em Chicago, teve um grande incêndio em Chicago em 1871, e ele era um advogado, ele tinha muitas posses, e ele acabou perdendo tudo, né, o escritório, alguns bens, mas ele tinha, nesse meio tempo, do incêndio mesmo, ele tinha prometido uma viagem para as filhas e para a esposa, as filhas eram pequenininhas, para a Europa. Só que ele não pôde ir porque ele estava tentando fazer um negócio que acabou nem vingando, para tentar reerguer depois do incêndio. E a esposa e as filhas foram. No entanto, 12 minutos depois que o barco saiu em viagem, ele colidiu com outro navio e o navio afundou. E nesse tempo da batida, de as pessoas tentando se salvar, chegando já botes salva-vidas, a esposa dele conseguiu segurar as filhas pequenas no colo, mas teve um impacto grande de novo e as duas filhas foram lançadas ao mar. A mãe se salvou, mas as filhas, infelizmente, morreram. E quando ele ficou sabendo, ele orou ao Senhor e escreveu essa canção. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Será que o nosso problema que a gente está passando hoje, essa dificuldade, ela chega perto do Horácio, que escreveu essa canção? Que nós possamos aprender a descansar no Senhor, porque o nosso Deus ele é eterno e o nosso Deus é Deus em qualquer situação. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Ó, leu-me o Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Esse é um tempo especial de ouvirmos a respeito da palavra de Deus. E nesses períodos de pandemia, nós estamos pensando nos salmos e trazendo deles conforto, refrigério, esperança para o nosso coração, para o nosso dia a dia. E hoje, o Salmo 23 vem para nos inspirar nessa caminhada dia após dia, em meio a essa luta contra o coronavírus, pela retomada da economia e tantas coisas que têm assolado e colocado o nosso coração em preocupação. Esse salmo extremamente conhecido da palavra de Deus pode nos trazer riquezas que vão nos fazer vencedores no meio dessa situação tão difícil. Eu quero ler com você do versículo 1 ao 4, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O texto muito conhecido da palavra de Deus, talvez um dos textos mais conhecidos, traz consigo algumas riquezas. A primeira é que quem escreve esse salmo era conhecedor do assunto a respeito de ovelha e de pastor. O que escreve esse salmo é o Davi, aquele que era rei em Israel, mas que antes de ser rei foi um pastor de ovelhas. E a cena que mostra o seu conhecimento está em 1 Samuel 17, de 32 a 37, onde narra a conversa dele com Saul. Saul, então, desesperado porque havia uma batalha e os filisteus do outro lado afrontando o Deus vivo, o Deus de Israel, e os soldados do lado de cá de Israel amedrontados com relação àquele grande gigante dos filisteus chamado Golias. E então aparece Davi. Davi, um menino que naquela época estava pastoreando as ovelhas do pai dele e de repente fica sabendo dessa batalha campal que estava acontecendo, vai até o local da batalha e lá ele então fala ao rei Saul algumas verdades muito interessantes. Ele vai dizer: Rei Saul, o teu servo aqui toma conta de ovelhas, as ovelhas do meu pai. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Aqui mostra que a autoridade do autor desse salmo é de um homem que era experimentado e que sabia muito bem o que era a figura de um pastor de ovelhas e da sua ovelha. E ele vai dizer: olha, da mesma forma como eu agia com as minhas ovelhas, Deus vai agir comigo. Ele é o meu pastor. Então, quando Davi escreve que o Senhor é meu pastor, ele está dizendo: olha, assim como eu fui pastor de ovelhas, eu cuidei de ovelhas, e eu cuidava delas com muito cuidado e com muito carinho, mas também com muita atenção, e que os inimigos das minhas ovelhas eu tratava com truculência, e eu os matava, leão ou urso. Da mesma forma, eu sei que o Senhor cuidará de mim. Por isso que Ele é o meu pastor e de nada sentirei falta. De nada terei falta. Quem é, então, esse pastor? Esse pastor de Israel, esse pastor meu e seu, é Deus. E esse Deus tem um carinho por nós que sempre vai usando no Velho Testamento e depois Jesus no Novo Testamento as figuras agropastoris
que tem a ver com rebanho, que tem a ver com ovelha, que tem a ver com cuidado. Olha o que diz Ezequiel 34:12. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. No Novo Testamento, Jesus então se torna esse nosso pastor. Em Hebreus vai dizer que ele é o sumo pastor. E em João 10, esse capítulo ele vai falar muito sobre a questão das ovelhas, mas ele vai dizer no versículo 11 que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quando nós falamos esse salmo, quando nós recitamos esse salmo, quando nós expressamos o primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que eu sei quem Ele é. É o Deus que me protege, é o Deus quem cuida de mim, é o Deus quem me alimenta, é o Deus que me cuida se eu estou ferido, é o Deus que me guia no caminho correto. É isso que o Salmo vai dizer. Eu sei quem é o pastor, mas eu preciso também saber que eu sou ovelha. E quando nós entendemos que somos ovelhas, nós precisamos entender que a mesma analogia do Deus que nos protege é a analogia da ovelha, que ela precisa, ela carece do seu pastor. Ela reconhece que não consegue viver sem ele. A ovelha é dos animais, dos animais com menor senso de proteção. Ela é carente em tudo. Ela não tem garra para se proteger, ela não tem veneno para atirar nos seus predadores, ela não tem dentes afiados, ela está totalmente dependente do seu pastor, em tudo. Por isso o Senhor é o meu pastor, porque eu sou ovelha e eu preciso dele 24 horas por dia. Nem nas minhas maiores habilidades, nem nos meus melhores conceitos, nas minhas maiores capacidades, eu vou dizer que não dependo do Senhor. Eu dependo dele em tudo. Assim como o salmista sabia que o Senhor era pastor dele, eu sei que o Senhor também é o meu pastor. E de nada terei falta. Essa versão ela vem para ajudar numa versão que tinha anterior que dizia que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E alguns usaram durante muitos anos essa versão para dizer que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, mas também, de uma certa forma, fará todos os nossos caprichos. Todos os desejos do meu coração o Senhor vai fazer, porque o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. O Senhor me dará todas as coisas, nada me faltará. Mas é interessante que essa versão, nova versão internacional, vem corrigir, de uma certa forma, um erro nessa tradução. E vem dizer que de nada terei falta. E aqui vem a ideia da satisfação que a ovelha tem no pastor. A ovelha se satisfaz naquilo que ela precisa. E aquilo que ela precisa não terá falta. Tem uma verdade por trás disso. A ovelha precisa de bom pasto e água fresca. E ela precisa de um aprisco e ela precisa de proteção. E é tudo isso que o pastor está proposto a fazer para ela. Eu e você somos ovelhas de um rebanho que o pastor cuida de nós com a própria vida. Jesus deu a sua própria vida para nos dar salvação, para nos proteger do maior inimigo que tínhamos, que era nós mesmos, o diabo, a morte eterna. E o Senhor Jesus, como o nosso pastor, deu a sua vida por nós. E é interessante que também, como o próprio cordeiro e como própria ovelha, ele foi para o matadouro, cumpriu o seu propósito para que a gente tivesse redenção. Nós nos satisfazemos no nosso pastor. Nós não nos satisfazemos nas coisas que ele nos dá. Nós nos satisfazemos nele. A presença dele é mais importante. O Projeto Sola tem uma música chamada Salmo 23, e num determinado momento, no final da música, ele diz isso: se o Senhor é o meu pastor,
aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Quando nós temos a Cristo como nosso pastor, Ele é o nosso sumo pastor, nós nos satisfazemos nele. E nós não sentimos falta de nada, porque aquilo que não temos é porque não precisamos. E se o Senhor não nos deu, nós não precisamos desejar. Agora, o Senhor nos dá essa liberdade de pedir, mas o nosso coração deve se satisfazer sempre nele. Segunda verdade que esse texto vai trazer está no versículo 2. Em pastos verdejantes ou verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. A provisão do Senhor, do pastor, é clara, porque a ovelha precisa de duas coisas apenas: comida e água. Ela precisa disso para viver. Não só para viver, mas para crescer. Tudo o que ela precisa está nessas duas coisas. E o Senhor então promete que levaria as ovelhas até os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Ele mudaria de pasto constantemente para que as ovelhas pudessem sempre estar comendo a grama verde com todos os nutrientes necessários. Ele não deixaria as ovelhas no mesmo lugar todo o tempo, porque se eles estivessem todo o tempo, elas próprias estariam pisando naquela pastagem e poderia estar enchendo de barro e até as próprias fezes delas. Mas o pastor cuidadosamente sempre estava conduzindo elas para um novo lugar, um lugar seguro, com as pastagens, com a alimentação e com as águas tranquilas. Olha o que diz Isaías 49:10. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirá. Aqueles que têm compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Esse é o nosso Deus, que é o nosso pastor, que provisiona, que faz com que a gente não sinta falta de nada, porque Ele cuida dos detalhes. É um Senhor que não só nos protege, mas também nos conduz a descanso. A ideia desse lugar de verdes pastagens e também de águas tranquilas é a ideia de um lugar calmo. A ovelha é tão necessitada do seu pastor e um animal tão medroso que se fossem águas mais agitadas, ela ficaria preocupada e ansiosa. Mas o Senhor leva para lugares onde ela tem tranquilidade. Olha o que diz Ezequiel 34, 14 e 15. Tomarei conta delas numa boa pastagem, em altos montes de Israel, serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e farei deitar-se a palavra do Senhor soberano falou. Essa é a palavra do Senhor, do pastor que quer cuidar e que quer nos conduzir em provisão e em sossego, em descanso. Uma outra verdade vem no versículo 3. Restaura-me o vigor, ou na versão anterior, refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui tem uma verdade muito interessante a respeito do pastor e das ovelhas. O pastor é aquele que busca a restauração da ovelha. Em alguns momentos, as ovelhas podem se desgarrar, elas podem se debandar, elas podem desviar-se. Alguma ovelha pode ser até rebelde e não andar no grupo, e outras podem se machucar e ficarem feridas por causa dessa saída, desse lugar onde ela foi perigoso. Então, ali, o Senhor, o pastor, vai restaurar o vigor dela, vai restaurar, refrigerar, tem a ideia de restauração, de trazer uma restauração física. Aquelas ovelhas que, por acaso, estão enfermas, feridas, doentes, ou se desgarraram e vieram a se machucar por causa da sua desorientação ou até mesmo da sua rebeldia. Essa ideia
vem de restauração não só física, mas também restauração espiritual. Aqui está a ideia dessa ovelha desgarrada, que precisa de voltar para o aprisco, mas às vezes ela não consegue voltar sozinha, porque ela está presa no meio dos arbustos, porque ela está num despinhadeiro, ou ela está num penhasco, ou ela está num buraco, onde o próprio pastor tem que ir lá e tirá-la e conduzi-la nos caminhos certos. Guia-me nas veredas da justiça. Aqui seria uma tradução literal, nos caminhos certos. Isso quer dizer que as ovelhas poderiam se perder porque elas mesmo, com atitudes rebeldes, poderiam conduzir essa ação, de irem para um lugar que não poderiam ir, e se correrem riscos que não deveriam ter corrido, porque o pastor queria cuidar delas. Mas elas poderiam ter essa atitude. E essa é uma ação do pastor, de cuidar delas, trazê-las de volta e guiá-las no caminho certo, por amor do seu nome. Veja que coisa interessante. Caminhos certos. O Senhor, o pastor, Jesus, o nosso pastor, quer que a gente ande nos caminhos certos, nas veredas que são justas, nos caminhos corretos. E às vezes nós temos atitudes de ovelhas rebeldes. É tão incrível achar e é tão incrível imaginar uma ovelha rebelde. Parece que isso é coisa de bode, mas a experiência dos pastores do Oriente mostram ovelhas, sim, com atitudes rebeldes. Ovelhas com uma característica de não obedecer. E o pastor, então, tem que tomar decisões enérgicas, ações enérgicas, para que essa ovelha possa voltar ao caminho. Às vezes, ele vai ter que usar a vara. E, às vezes, ele vai ter que machucar essa ovelha. Eu fui procurar um conceito que eu já tinha ouvido falar, de que em determinados momentos, na trajetória de uma ovelha muito rebelde, que não obedece o seu pastor, o pastor tem que ferir a sua pata. Ferir a sua pata ou a sua perninha. E eu achei isso muito estranho e fui procurar uma referência para isso. E encontrei um vídeo do arqueólogo Rodrigo Silva, que fala da experiência destes homens lá no Oriente, onde eles, passando por um grupo, estava fazendo caminhando pela passagem, fazendo turismo, e de repente eles pararam para ver essa atividade. E eles ficaram abismados ao verem um dos pastores literalmente quebrando a patinha da sua ovelha. Então eles ficaram tão abismados que foram até o guia e disseram assim: pergunta para ele, aqui não tem nenhum sistema de proteção dos animais, porque isso é um absurdo. Então ele foi conversar com aquele pastor e ele contou a história daquela ovelha. Aquela ovelha já tinha se perdido, aquela ovelha já tinha quase sido morta por uma cobra, e o único jeito que ele tinha era ferir aquela patinha, para que ela não saísse mais de perto do rebanho. O único problema é que, a partir daquele momento, ele tinha que carregá-la no colo o tempo todo. E aí, eu consegui entender, baseado nessa situação lá que acontece no Oriente, onde os pastores têm que tomar essa atitude, que por amor ao seu nome, o Senhor tem que guiar a gente pelas veredas da justiça, e às vezes ele tem que nos ferir. Às vezes ele tem que ser enérgico conosco. E foi aí que eu entendi uma passagem da palavra de Deus, de Oséias, capítulo 6, de 1 a 2, que fala que Oséias está dizendo: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. O que eu vejo nesse texto aqui é uma ação do pastor que
toma uma atitude enérgica, mas porque ele me ama, então ele tem que me ferir para que eu pare, para que eu dependa dele. E a partir daquele momento, então, ele não me deixa ferido, ele não me deixa abandonado, ele me pega, me coloca nos ombros e me carrega o restante da viagem. Esse é o pastor a quem nós estamos falando. Jesus é esse pastor que nos carrega nos momentos onde nós, de maneira rebelde, temos que ser corrigidos por Deus, de maneira tão doída, mas por amor ao seu nome, pela reputação do seu nome, para que a ovelha também não sofra. Ele quer nos guiar pela vereda da justiça, mas às vezes tem que tomar uma atitude dessa drástica. Que nós não precisemos usar da ação do pastor enérgica e a gente seja essas ovelhas que vão caminhando, que vão obedecendo, que vão ouvindo a voz do pastor e caminhando junto a ele, pertinho dele. Porque em alguns momentos da nossa vida, nós nos deparamos e entramos em vales de sombra e morte. E quando nós entrarmos nesse vale, o único segredo da vitória, da gente sair com vida desse vale, é se a gente estiver pertinho do pastor, que a gente esteja caminhando perto dele. É isso que diz a verdade do versículo 4. Últimos conceitos aqui que eu queria deixar com você. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Essa nova versão também internacional traz protegem e não consolam. E faz mais sentido. E eu vou explicar por quê. Quando nós estamos sozinhos e rebeldes, nós podemos entrar em vales de sombra e morte, em enrascadas, em caminhos tortuosos que nos levam à morte. A palavra de Deus diz em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim é morte. São caminhos de morte. Então, se a ovelha é rebelde e anda solitária, não quer a voz do pastor, nem quer ser guiado por ele, corre riscos. Mas aqui está dizendo que a ovelha que anda perto do pastor, que está sendo cuidada por ele, estará sempre sendo protegida por ele, e não haverá medo nem perigo, porque ele sabe quem está perto desse é o pastor. Vale de trevas e morte, ou a ideia de escuro como a morte. Eu não vou temer mal algum. Porque esse Deus, não há lugar onde ele não possa estar. E não há lugar onde ele não seja senhor da situação. Eu não sei se você está vivendo, e nós, como humanidade, estamos vivendo, de uma certa forma, um vale de sombra e morte. Alguns estão vivendo de maneira mais tranquila, outros com grandes lutas. Talvez você já perdeu o seu emprego. Talvez você está numa situação onde as contas não fecham. Talvez você esteja infectado pelo Covid. Talvez você esteja com parentes queridos adoentados. Talvez você já tenha perdido parentes para a doença ou para outras doenças. Talvez você esteja no momento onde o seu casamento está separando, está sendo destruído, e você está no meio do vale da sombra da morte. Eu queria dizer para você que mesmo neste momento, você não precisa ter medo do perigo. Sabe por quê? Porque o teu Deus está contigo. E sabe que para ele não faz diferença se ele está no dia ou se ele está na noite. Olha o que diz o Salmo 139, 11 e 12. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas nem são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas e luz são
a mesma coisa. Para o seu Deus, para o seu pastor, não existe dia nem noite, não existe treva e nem luz. Tudo é a mesma coisa, porque Ele é Senhor de ambas. Ele tem poder sobre todas elas. Ele é Senhor de todas elas. Por isso, você não vai temer, porque você está com o Senhor, com o pastor que tem poder sobre todas as coisas. Segundo, Ele vai te proteger. E vai proteger com vara e cajado. E aqui, alguns comentaristas dividem isso em duas armas diferentes, duas peças de utilização do pastor de modo diferente. Mas, às vezes, a gente vê isso numa só. Aqui a gente vê a ideia, alguns dizem que essa vara poderia ser um cacetete mesmo, que vai na cintura para atingir nos animais ferozes que vinham contra as ovelhas. Mas outros vão dizer que cajado e vara são a mesma coisa. O cajado vira vara, se torna vara, e se torna lança, e se torna também um gancho. O cajado, ele tem, então, para esses comentaristas, esse cajado tem multi-ações. É quase que um canivete suíço para alguns de nós. E quando ele se torna, então, a vara, é para a disciplina. É para quando a ovelha rebelde começa a sair do caminho certo, das veredas da justiça, ele, então, tem que corrigir a rota dessa ovelha e dizer, olha, bater nela, para que ela sinta a dor e saiba que precisa voltar para o caminho. Mas, às vezes, o cajado vai servir para a salvação da ovelha, porque quando ela cair num lugar onde o braço do pastor não consiga alcançá-la, ele então possa puxar essa ovelha pelo gancho do cajado, trazendo-a para cima. Mas ele também pode ser de proteção, porque eles acreditavam que na ponta dela havia uma pequena, algo que poderia ser desconectado ali e se transformava numa lança pontuda, onde ele poderia atacar os animais selvagens para proteger as ovelhas. Então, isso quer dizer que o cajado do Senhor, o Senhor é aquele que me dá disciplina para que eu seja conduzido pelo caminho certo, e por isso Ele me protege. Porque é melhor que eu receba a correção dEle agora, do que seja dilacerado pelo inimigo da minha alma lá fora. Ele me protege porque Ele me dá salvação. Naquele momento que eu já estou caído, Ele pode me levantar de lugares inacessíveis. E também Ele me protege porque, quando estou de frente com os inimigos, o pastor vai lá e os ataca, e os derrota, e os afugenta para longe de mim. Por isso, ter esse Deus na minha vida, na sua vida, nos dá a certeza, a segurança, que no meio da pandemia eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo, e Ele está observando toda a cena, e os seus olhos estão contemplando todas as áreas, e o seu poder está acima de todas as coisas. Para Ele, o vale da sombra da morte não faz diferença nenhuma, porque Ele é Senhor em todo lugar. Por isso, a paz das ovelhas não está na fuga dos problemas, mas na dependência e na confiança do seu pastor. O pastor vive com as ovelhas, anda com as ovelhas, sendo tudo para elas, sendo guia, sendo médico, sendo protetor. Por isso, essa é a nossa segurança. A segurança de que o Senhor cuida de nós, que Ele nos conhece, que Ele nos guia, que Ele é o pastor que vai nos conduzir pelo vale da sombra da morte às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Esse é o nosso pastor, esse é o nosso Jesus, que um dia estaremos com Ele na glória, desfrutando da mais profunda segurança, da mais profunda provisão. Não haverá mais dor nem sofrimento.
O Senhor será tudo para nós, tudo em todos. Mas enquanto nós estamos caminhando nessa peregrinação, esperando chegar lá, naquele lugar tranquilo de pastos verdejantes e águas tranquilas, enquanto estamos peregrinando no vale da sombra da morte, nós estamos protegidos e guardados, porque o Senhor é o nosso pastor. Não teremos falta de nada e Ele nos protegerá em todo momento de todo ataque e nos fará chegar ao lugar que Ele planejou. Que você, nessa manhã, saiba que você é ovelha e que você, nessa manhã, saiba quem é o seu pastor e saiba que quando Ele precisar te corrigir, não seja rebelde. E quando Ele precisar te admoestar, não seja rebelde. Espere que o Senhor vai usar o seu cajado para te proteger. E você, sabendo que é ovelha, ande pertinho dele, próximo a ele, para que você seja feliz e bem-sucedido nessa terra. Que você faça isso, que seja ovelha, para que Deus possa ser o seu pastor e assim você não ter falta de nada. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é rica e poderosa. Senhor, somos ovelhas que precisamos de aprisco, que precisamos de provisão, de alimento, de pastos verdejantes e águas tranquilas, que precisamos de segurança, que precisamos de descanso, que precisamos de proteção. Somos tão carentes do Senhor, não temos como nos defender contra o inimigo das nossas almas, mas o Senhor é o nosso protetor e o Senhor tem as armas corretas para nos proteger. Senhor, que nessa manhã esse meu irmão, essa minha irmã, se lance nos teus braços e reconheça, ó Deus, que o Senhor é o sumo pastor, que entregue a sua vida para ser cuidada como ovelha é cuidada pelo pastor. E que as angústias que estão tomando conta dessa alma, transformando essa alma numa grande angústia e sofrimento, e ele se sinta no vale da sombra da morte, que agora ele saiba da sua presença e entenda que o Senhor está ali para socorrê-lo bem presente. E que, ó Deus amado, ele possa desfrutar da sua presença em todo momento. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel.
fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Muito bem, queridos irmãos, temos ainda alguns avisos sobre essa próxima semana, e o primeiro deles é que continuemos de segunda a sexta, orando com os salmos todas as manhãs, das 7 horas até as 7h30, com o pastor Jaques e a Cris. Tem sido um tempo muito bom de devocional, então, se você não está participando, está convidado a tirar esse tempinho. E se não puder nesse horário, também fica disponível para assistir em um outro horário também. Todos os conteúdos que estamos fazendo, as semanas temáticas de juventude, da família, tudo isso tem sido postado no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Portanto, siga lá a gente, canal PIBPB, e acompanhe as nossas programações. Os seus dízimos e as suas ofertas também para o programa de adoção missionário, o nosso PAN, podem estar sendo depositados nas contas da nossa igreja que aparecem agora aqui na tela. E também você pode fazer uma oferta para o Fundo do Apoio aos Necessitados. Isso também pode ser feito através das mesmas contas e você pode identificar ali, especificando, né, Fundo de Apoio aos Necessitados, FAN. E ainda, se você quiser e puder ajudar com as cestas básicas do Instituto Vida, você está convidado a fazer isso. Se você for ao mercado algum dia da semana e puder estar trazendo algum alimento não perecível, alguma coisinha para a gente colocar nas cestas, também será muito bem-vindo. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê um ótimo domingo e uma ótima semana também, e que possamos continuar cultuando ao nosso Deus através do nosso trabalho, através dos nossos estudos, através da nossa vida. Deus abençoe.